De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a hiperidrose tipo primária focal ocorre geralmente na juventude e afeta de 2 a 3% da população. Mas menos de 40% dos pacientes com essa condição consultam um médico, é isso mesmo. E aí, com a alta temperatura em algumas regiões, ter muito calor e suor é bem mais comum, não é? Mas a gente deve ter atenção a todos os sinais do nosso corpo. E para explicar sobre o que é hiperidrose, convidamos a dermatologista a doutora Ana Beatriz Schmidt. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, eu já vou contando pra você que eu tenho hiperidrose. Olha, coincidência do tema. Tá vendo só, gente? A gente vai aqui, ó. Eu sei todos os sintomas e eu vou compartilhar com vocês. Mas primeiro, doutora, pro pessoal de casa, vamos contar o que é a hiperidrose? A hiperidrose é um suor excessivo, né? É claro que o nosso organismo tem a sudorese como, né, essencial para a vida, para a regulação da temperatura, algumas emoções, quando a gente está mais estressado, com raiva, ansioso, a gente transpira mais. Para a regulação da temperatura corporal é muito importante. Porém, nessa condição de hiperidrose, né, a glândula sudorípara ela produz suor de uma forma muito mais acentuada que o normal. Às vezes até com a pessoa dormindo, às vezes até em repouso. E dependendo do tipo, não também. Com certeza. E o que causa a hiperidrose? Na verdade, é uma alteração do sistema nervoso simpático, que é um tipo do nosso sistema nervoso. Temos o sistema nervoso simpático e o parasimpático, né? Enfim. Mas é uma alteração nesse sentido, dessas vias de condução neuronal. E aí, com isso, as glândulas têm um hiperestímulo. Perfeito. E começam a transpirar e produzir suor de uma forma muito acentuada. E é muito mesmo, viu, gente? Eu vou compartilhar aqui com vocês que antes eu tinha na mão e a minha mão chegava a pingar mesmo. Por exemplo, prova que quando a gente tá mais ansioso, mais nervoso, acaba pingando muito mais, não é, doutora? É tipo essa foto. Exatamente isso. Exatamente, né, doutora? Isso. E às vezes isso gera um desconforto Muito. até social, porque você às vezes vai cumprimentar alguém, daí você tá inibido porque a mão tá molhada. Na escola, na prova, né, para pegar uma folha, para assinar um documento, enfim, para estudar, para tudo. Molha excessivamente. Molha e de rasgar, por exemplo, na época que a gente tá na escola que ainda não usa caneta para fazer prova com lápis, a minha prova sempre estava rasgada. Daí eu fazia a prova com um paninho do lado, porque daí eu tinha que secar a mão e correr para poder escrever. Com caneta, sempre borrou tudo. E aí eu até fiz uma cirurgia, depois a gente vai conversando com as pessoas, mas é desse jeito, né? De pingar mesmo. De pingar. E é muito comum quem tem nas mãos andar com o paninho. É e aí horrível. fica o tempo todo com aquela toalhinha. Você fica com vergonha. Eu tinha vergonha de dar a mão para as pessoas. Exatamente. Né? Pode também ocorrer em outras regiões, né? Então, a hiperidrose pode ocorrer nas mãos, nos pés, na sola dos pés, na parte da virilha, nas nádegas, no rosto, no couro cabeludo, no abdômen, nas costas, né? E tem dois tipos. Tem o tipo focal primária, que é desde geralmente ou da infância ou adolescência, e o paciente geralmente não manifesta esse suor à noite, quando está dormindo, geralmente não. E tem o tipo secundário, que é generalizado, e aí pode ser no corpo todo, mas geralmente associado ou a alguma doença ou algum medicamento. E aí, quais são as formas de tratamento? Tratamento, vamos lá. Primeira coisa, depende do tipo, né? A gente avaliar na consulta, pedir exames para ver que tipo de hiperidrose é. Se tem relação com algum problema de saúde, às vezes tireoide, alguma alteração hormonal, ou não. Se é uma hiperidrose realmente primária, focal. Depois, feito esse diagnóstico e diferenciado os dois tipos, a gente pode estabelecer o tratamento. Existem tratamentos à base de cremes, então tem produtos que a gente pode passar com substâncias que ajudam a diminuir o suor, como substâncias derivadas de alumínio, cloridróxido de alumínio, nesse sentido, ou em forma de creme, ou em forma de gel, tudo isso. Tem alguns medicamentos via oral, porém, esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais. Turva a visão, dificuldade para dirigir, sonolência. Então, é muito difícil a gente conseguir indicar esse tipo de medicação. Tem a aplicação da toxina botulínica, né? Que a gente
tem outras indicações também, como rugas de expressão, enfim, mas ela consegue controlar bastante a sudorese. Que legal. A maioria dos meus pacientes tem uma durabilidade, às vezes, de quase 1 ano. Nossa, é bastante, Bastante. então. Eu vejo uma durabilidade maior do que para parte estética mesmo, né? Então, na axila, principalmente, eu acho uma opção pouquíssimo invasiva e tem um resultado bem legal. legal. Problema na palma da mão, na sola do pé, que é muito doloroso para fazer. Então, ou faz um bloqueio anestésico para fazer, enfim, mas não tem uma durabilidade também para o resto da vida, né? Tem uma duração aí de alguns meses, né? E tem que reaplicar. E aí, por exemplo, eu fiz a cirurgia, que é a simpatectomia, e saiu da minha mão e foi todo pro meu pé. Sim. Então, hoje em dia, o meu pé pinga, assim, de um jeito demais, assim. Tanto é que eu sempre tô de tênis ou de meia, porque foi um jeito de eu conseguir me adequar e saber lidar com isso. Porque foi aquilo que você falou. Eu, à noite, não suo, mas eu sei que eu acordei quando eu vejo que o meu pé, onde tá o meu pé na cama... Tá molhado. Tá molhado. Exatamente. Acontece na cirurgia, né? Pode acontecer, que é essa hiperidrose compensatória, aonde você fez a cirurgia, cortou, seccionou os nervos para onde você transpirava, especificamente os nervos que conduziam esse sistema, né? Essa via de produção de suor aumentado para as mãos. E aí o organismo inteligente, de uma forma compensatória, mandou para outro lugar, né? Então, assim, a cirurgia, dependendo do cirurgião, tem uma eficácia de 80% a 90%. Mais 20% a 10% dos pacientes podem desenvolver de suar em outro lugar. E aí é que vem a minha dúvida. Por exemplo, eu continuo no pé. Se eu aplicar a toxina botulínica, dá certo? Sim. Provavelmente sim. E é muito mais difícil ter essa hiperidrose compensatória com a toxina. Olha. Existe, mas é mais difícil da gente ver do que com a cirurgia. Com a cirurgia é mais fácil. Tá, e aí, esse é o procedimento? É, várias picadinhas no pé. Nossa, mas olha, pra quem sua e pinga, porque eu até Pois brinco, é. gente, eu vou compartilhar aqui com o pessoal de casa, com você, doutora. Meu sonho de princesa é conseguir usar uma rasteirinha sem escorregar. Pois é, os pacientes que têm na sola dos pés não usam praticamente sandália, não usam rasteirinha, porque... Eu não consigo nem me equilibrar não consegue, de verdade. Exatamente, é bem complicado. Gente, então E aí a que toxina legal. na sola dos pés é bem eficaz. É um método doloroso, porque são várias picadinhas na sola do pé. Tem formas de anestesiar, passar creme anestésico, ou às vezes fazer sob, né, anestesia local mesmo, chamar um anestesista para anestesiar o pé, enfim, e aí faz, aí você não sente nada. Perfeito, a gente tá comentando desses casos que suam bastante, mas quem tá em casa agora nesse calor, às vezes começa a suar bastante. Como é que a pessoa vai saber se tem hiperidrose ou não? Bom, na verdade, assim, a hiperidrose é uma condição que é aquilo que você falou, é um suor, assim, é fora do normal, né? Não é igual, por exemplo, eu tô transpirando aqui agora porque tá calor, do dia a dia, né? Ele escorre, ele pinga mesmo, em regiões geralmente específicas, né? Agora, se for uma sudorese intensa no corpo todo, muito intensa, aí tem que investigar se realmente está tendo algum problema, algum hormônio alterado ou tomando algum medicamento que possa dar esse efeito colateral. Mas não é um suor comum. É muita sudorese, de pingar mesmo. As pessoas têm muita dificuldade com a roupa, né? Porque quando é na axila, né? Roupa colorida aparece muito, né? A transpiração. Então, são pessoas que usam muita roupa escura para não aparecer. Então, isso começa a gerar um incômodo social. É bem complicado nesse sentido também. Então, a partir do momento que começou a te incomodar, que você viu que não é normal só do calor, é hora de você procurar um profissional para você poder se adequar e ver o melhor. Ali, ó, a gente consegue ver, fica desse jeito, doutora. Fica desse jeito, e assim, mais acentuado até, né? Então, por exemplo, mulher quando é no rosto também, complicado, porque fica transpirando no rosto o tempo todo. Não para a maquiagem, não para o protetor solar, nada consegue ter fixação. No cabelo, quando é no couro cabeludo, fica com o cabelo molhado o tempo todo. Olha isso. É porque eu falo que dos males o pior, porque pelo menos no pé eu tento me controlar aqui com uma meia e um sapato fechado para conseguir andar. Exatamente. Mas essas outras pessoas, então, sofrem bastante Sofrem também, bastante, né, porque tem regiões, assim, também pode ser aplicado, né, os produtos tópicos de passar ou até a toxina botulínica, dependendo da região e da dose utilizada, ajuda a controlar. Existem outros tratamentos alternativos também, mas esses que a gente comentou são os mais eficazes. Perfeito. E aí tem uma forma da pessoa talvez evitar ou não?
Infelizmente, não. A não ser que seja derivado de alguma doença ou medicamento. E aí a gente faça esse diagnóstico e aí consiga o controle dessa doença, dessa patologia que possa estar acontecendo, ou trocar esse medicamento que esteja causando esse efeito colateral. Aí é uma forma da gente conseguir, né, que o paciente não desenvolva mais essa sudorese excessiva. Mas se for a primária, que é genética, geralmente, aí, infelizmente, não tem como a gente prevenir. Perfeita, doutora. Gente, eu amei isso aqui, porque eu acabei de descobrir que talvez o meu pé não vai mais pingar, porque eu vou... o Botox tem solução. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, Eu viu? que agradeço sempre. Obrigada. E olha, gente, quem tiver dúvidas e quiser conversar com a doutora, o Instagram dela é @doutora Ana B. Schmidt, com D antes do T, combinado? B. Com B de bola? Isso. Ah, DT no final. Isso. DT no final, Isso. gente. E depois, @clínica doutora Ana B. Schmidt, com DT no final. Ficou certo? Certíssimo. Um beijo pra você, Eu que seja agradeço. sempre muito bem-vinda, Obrigada. viu?